Bom, olá, eu me chamo Lucas Alves, estou no último ano do curso de Fisioterapia da Unip Campus Araçatuba e vou falar um pouco sobre o coronavírus, as suas complicações neurológicas e seus tratamentos. Vou dar algumas dicas de posicionamentos e exercícios. Bom, um breve resumo sobre o coronavírus. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a OMS, a maioria dos pacientes com Covid-19 eles podem ser assintomáticas, mais ou menos cerca de 80%, e 20% deles podem requerer um atendimento hospitalar por apresentarem complicações respiratórias, como o paciente vindo a precisar de suporte ventilatório, ou seja, a ventilação mecânica. Isso em um longo tempo de internação. O coronavírus ele é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Ele surgiu no final de 2019 após casos registrados na China. O que se sabe é que a infecção ela causa pneumonia e em seguida ela não responde ao tratamento com antibióticos. Falando um pouquinho sobre os sinais e sintomas, nós sabemos que geralmente para aqueles que tenham um sistema imunológico que seja fraco, como idosos e muitos jovens, há uma chance do vírus causar complicações que sejam mais graves, podendo até levar a óbito em casos de doenças subjacentes. Geralmente os sintomas da Covid-19 eles podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, mas em geral os sintomas mais comuns são a tosse, a febre, coriza, dor de garganta e a dificuldade para respirar. Aqui ao lado nós temos um quadro onde mostra os mais comuns e os mais graves. Os mais comuns são geralmente febre acima de 37 graus, tosse seca ou com secreção. Os mais graves são a dificuldade para respirar, que é um sinal que você tem que ir para o hospital, e também a insuficiência renal que possa vir a ocorrer. Outros sintomas também que podem aparecer são dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta e diarreia. A Covid-19 e sua relação com a neurologia. Surgiram indícios de que o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele pode afetar o cérebro de diversas maneiras. Existem relatos de casos e estudos que foram publicados onde a Covid-19 causou problemas neurológicos, inclusive o temido AVC. E isso acontece porque a Covid ela está ligada a um aumento na formação de coágulos em artérias. Isso acontece porque um dos mecanismos possíveis para o entupimento das artérias que irrigam o cérebro é a inflamação sistêmica promovida pelo corpo em resposta ao coronavírus. As substâncias inflamatórias liberadas em grande excesso em pacientes acometidos pelo vírus, eles agridem a parede dos vasos sanguíneos, o que atrapalha a circulação. Também pode ocorrer com a infecção do vírus do SARS-CoV-2 a perda do olfato, que é conhecido como anosmia, e do paladar, que é conhecida como disgeusia, dois sintomas que muitas vezes passam despercebidos pelo paciente e pelos médicos. Esses dois sintomas eles foram encontrados tanto em pacientes graves como também em pacientes com sintomas mais leves. E isso acontece porque o teto das narinas ele é revestido com células basais e neurônios sensoriais olfativos. E o vírus ele consegue se instalar facilmente por essas células, danificando as células e destruindo os neurônios. O paladar ele também possui células responsáveis pelo sabor e o vírus provavelmente infecta as papilas gustativas da mesma forma que afeta o tecido do nariz. As consequências do tempo de repouso e internação. As consequências do repouso hospitalar causado pela obtenção de uma doença podem ser mais abrangentes do que aquelas causadas pela própria enfermidade contraída, como a Covid-19 e juntamente disso as sequelas de um AVC ocasionado ou outro problema neurológico atribuído. Após uma lesão neurológica, como o AVC causado pela Covid-19,
e a longa internação e repouso em casa, vários componentes que são responsáveis pelos nossos movimentos, posturas, são comprometidos e modificados. Isso acaba levando a problemas como contraturas, a rigidez articular, a instabilidade postural, hipotonia, a hipertonia, bradicinésia, fraqueza, paralisias, polineuropatias, hipoestesia e comprometimento da marcha. A fisioterapia neurofuncional ela entra justamente nisso para resolver e influenciar na evolução desse processo, melhorando a qualidade de vida do paciente. Bom, nós chegamos aqui onde eu vou dar algumas dicas de posicionamentos. Aqui na figura A, nós temos um paciente onde ele foi afetado pelo AVC, seja pela Covid-19 ou não, e a dica com o paciente deitado sobre o lado afetado, ou seja, o lado afetado ele está em contato com a cama, nessa posição o braço diretamente envolvido ele deverá ficar estendido e a perna correspondente em ligeira flexão. Nós percebemos aqui que o braço afetado está estendido sobre um travesseiro, a perna afetada está em ligeira flexão, apoiada aqui à frente com um travesseiro. Na coluna tem um travesseiro apoiando ela para dar mais estabilidade e segurança. E a perna que não é afetada, ela está à frente, ligeiramente flexionada também, mas com o apoio de um travesseiro. Isso para que a perna de cima não descarregue peso em cima da perna afetada. Essa figura B é ao contrário da A. Deitado sobre o outro lado, deve-se ter o cuidado para que o braço diretamente envolvido fique estendido, o joelho um pouco dobrado e a cabeça não deve ficar para trás. Nós percebemos aqui que é ao contrário da figura A. Essa parte do paciente está envolvido e ele está para cima. Percebemos aqui que a perna afetada ela está à frente também da outra perna, ela está flexionada e apoiada com um travesseiro. O braço ele está estendido também em cima de um travesseiro. Bom, gente, mais algumas dicas de posicionamento. Nós temos mais duas figuras aqui. Nessa figura C, a gente percebe que o paciente ele está deitado sobre as costas. Nessa posição, deve-se ter o cuidado para que a cabeça fique em leve flexão, o braço diretamente envolvido posicionado em um travesseiro, de forma que a mão fique um pouco levantada. Nós percebemos aqui que os dois travesseiros estão em formato de triângulo, onde eles dão apoio para o tronco e a cabeça do paciente. E aqui nós temos um travesseiro, onde o braço do paciente é apoiado com a mão em ligeira inclinação. Na figura D, nós levamos em consideração a preparação do quarto. A fim de que o paciente ele seja estimulado de forma a ter maiores ganhos sensoriais, todos os estímulos eles devem vir ao encontro do lado diretamente envolvido, ou seja, o que se encontra com alterações de movimento, ou seja, tanto as pessoas que conversam com o paciente, quanto a televisão, rádio, criado mudo e porta ou qualquer outro estímulo, eles devem estar preferencialmente por este lado. Como aqui na figura nós percebemos que a mulher está conversando com ele pelo lado acometido. Bom, gente, aqui temos algumas dicas de exercícios. E o que a gente sabe é que os exercícios eles são aliados na recuperação do paciente. Isso vai ajudar a recuperar as funções cerebrais comprometidas e devolver o paciente ao convívio social. Na figura A, temos mobilizações de braços e troncos. Uma dica entrelace as mãos e com o lado bom conduza os movimentos, elevando os braços até o máximo possível e depois girando o tronco para os lados. Nós vemos que temos duas versões do exercício, pode ser com o paciente sentado, na postura ereta, com seus braços esticados e suas mãos entrelaçadas, e o paciente ele vai girar o tronco para um lado e para o outro. Também pode ser feito a elevação dos braços para cima e para baixo. Nessa versão com o paciente deitado,
Ele está com as mãos entrelaçadas e os braços esticados, e ele vai levar esses braços para trás e para frente em direção às suas pernas. Também pode ser feita a versão para um lado e para o outro. No exercício B, o exercício B tem como intuito estimular a abrir a mão e esticar os dedos. A dica é: nunca utilize bolinhas para apertar ou estimular manter as mãos fechadas, pois estará estimulando o padrão espástico e não funcional. Percebemos que o paciente tem um elástico em volta de seus dedos e o paciente abre suas mãos, estica seus dedos o máximo que consegue. Bom, temos aqui mais 2 dicas de exercícios. O primeiro é: estenda uma toalha sobre a mesa e 2 objetos à frente da toalha, ambos à mesma distância de si mesmo. Coloque os antebraços sobre a toalha e tente alcançar os objetos com ambas as mãos. Isso, além de alongar, vai ajudar na mobilidade de tronco. No exercício D, temos o exercício de ponte para pernas e tronco. Flexione os joelhos e mantenha as pernas juntas. O objetivo é girar o quadril de um lado para o outro sem afastar um joelho do outro. Se necessário, alguém pode apoiar os pés para não escorregar. E também pode ser colocada uma bola macia entre as 2 pernas. Bom, gente, essas foram as dicas. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Agradeço por terem me ouvido até aqui. Muito obrigado. Tchau.